Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica, na TV e também no rádio. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 e o assunto desse trimestre é relacionamento entre famílias, né? Em famílias. Superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, esse é o assunto principal desse trimestre, né? Então, nós estamos, nesse trimestre, buscando exemplo na palavra de Deus para resolver os nossos problemas atuais, né? Na família, é isso aí. Então, estamos aqui, a lição de número 12, 18 de junho de 2023. Aqui, esse dia comemorando o aniversário da Assembleia de Deus, 112 anos da existência aí da Assembleia de Deus no Brasil, né? Então, esse dia é um dia que completa aí 112 anos que Daniel Berg e Gunnar Wringre vieram para cá e abriram aí a Assembleia de Deus, começou a Assembleia de Deus no Brasil. Então, o assunto da lição, criando filhos saudáveis. Uma família perfeita que cria o filho nos caminhos do Senhor, na doutrina do Senhor, né? Nos ensinamentos do Senhor. Esse é o assunto dessa lição, né? Uma família que tem a perfeição aí nesse sentido, né? Então aqui, texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, né? Então veja aqui, ter equilíbrio, né? Saudável, né? Não está falando em negócio de saúde, não. É saúde espiritual. É porque às vezes a pessoa leva por esse lado aí, né? Também, mas em segundo plano, né? Nós estamos falando aqui espiritualmente saudável, né? E equilibrada, porque aí são duas coisas. A gente tem que sempre falar isso. Jesus, quando ele disse vigiar e orar, ele está falando exatamente disso. Não adianta tu buscar as coisas espirituais se tu não tem equilíbrio. Vigilância, que é mais ou menos isso aí. Prudência, zelo, cuidado, né? Porque a vigilância abrange tudo isso aqui, né? Eu não posso vigiar sem olhar. Para mim, vigiar uma coisa, eu tenho que estar vendo. Né? Então, vigiar é você ter cuidado para onde vai andar, o que vai fazer, o que vai dizer, como é que vai agir, né? Os negócios, as palavras, as atitudes, né? Então, se você tem Deus e não tem equilíbrio, você sabe, mas não faz. É aquela coisa, né? Sabe dirigir, mas dirige mal porque quer. É mais ou menos por aí. Não tem a prudência, o zelo, já fazer a coisa direitinho. Então, esse equilíbrio aí, que a vontade de Deus é que, né, que os pais criem os filhos e eduquem eles, né, seus filhos, de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, né? Então, vamos aí já para a leitura bíblica. Né? Graças a Deus, estamos mais uma vez com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte, para estudarmos mais uma rica lição que fala sobre os aprendizados da palavra de Deus. Já estamos caminhando já na reta final deste trimestre, né? Estamos estudando a lição de número 12, uma lição muito rica, e a lição da família de Jesus. Não tem coisa mais equilibrada, né? Está no Novo Testamento, Jesus
Ele encarnou, né? Ele se fez homem, habitou entre os humanos para nos dar uma grande lição. E os seus pais cooperaram, né, com o plano de Deus para que tudo isso acontecesse de forma exemplar. Quando a gente vai ver isso aí, é claro que tem a participação divina e tudo, e por que que Deus escolheu esse casal? Porque ele já viu o propósito no coração deles, né? A maneira deles agir e tal, que era crente mesmo. E assim, aí eles se manteram assim. Porque tem gente que hoje ele é, amanhã não é, né? Ele muda um pouco, mas você vai ver um homem desse aqui, como José, porque só pelas atitudes, pouco que fala pouco de José, a Bíblia, né? Mas dá de você entender o caráter do homem desse aqui. Exatamente. Você vai compreende porque aí você vai comparar com o Isaac, né? É uns homens que tinham equilíbrio nessas questões, porque o que é, na Bíblia mesmo, o que é o desequilíbrio maior dos homens é a questão mulher. Se você for ver na Bíblia, é isso mesmo. Então, Davi, o Salomão, tudo se desequilibraram, um bocado saíram da presença de Deus, às vezes se prejudicaram com isso aí. Então, veja uns homens desse aí, né, que suportaram ali, esperaram a hora certa. Uma pessoa dessa aqui, como José, já estava desposado, noivo com Maria. Quando soube ali, ela disse, né, tal, com certeza ela disse, o anjo falou comigo e disse que eu estou grávida. Mas ele, mas que anjo, rapaz, que conversa é essa? Ele não acreditou, com certeza, ele disse para ela que não acreditou, mas ele também não defamou, porque era justo, a Bíblia diz. Então ele diz, não, deixa, se é verdade, deixa que Deus vai resolver esse negócio, porque não tem condição. E ele, depois o anjo falou para ele, não, eu falei mesmo. Falei para ela e isso aí é verdade, ela está grávida, concebeu do Espírito Santo. Quer dizer, o que até aí você vê esse caráter e você vê depois que José, ele não teve relação sexual com ela até que ela tivesse o filho. Se fosse hoje, como é que é esse negócio? Então você vê o equilíbrio da pessoa, a espera, a paciência, a crença, a confiança, o respeito, assim, pelas coisas de Deus, né? Isso tudo é proposital, né? Exatamente. Porque não é, José já veio com o coração pronto. Isso é trabalhado, é um processo em que eu aceito, né, diante de Deus e da sua palavra, a me adequar a esse sistema divino, a esses princípios divinos. Então, isso exige renúncia diária, mas vale a pena. Com certeza. Né? Porque é a questão, Deus encontra a pessoa certa para o propósito dele. O casal perfeito para o cumprimento da promessa que já estava lá desde Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Deus encontrou a família certa, o casal certo. E assim, o filho dele chegar, o Salvador chegar. E aí você vê também assim que tem até Ezequiel fala de você se colocar na brecha. Ou seja, Deus, toda a sua obra, é como que seja o natural. A obra de Deus é assim. Porque o reino do céu é na terra mesmo. Você vai se convertendo aqui, né? Então vai formando o corpo de Cristo. Ele vai crescendo, salvando alma. Cada um que se salva vai completando um número, né? Então o que eu quero dizer é que a obra de Deus está na terra. E aí você vai se colocando na brecha. O que é isso aí? Você vai se adaptando. Se você se entrega ao Senhor, Ele te usa. Tem o seu local lá que você vai ser usado. O que aconteceu com esse casal aqui?
que Deus viu isso nele. Ah, esse daqui dá certo, porque eu quero. Quer dizer, e eles se manteram, eles não se encheram. Eles pagaram um preço. Você vê que Simeão, né? Sim. Ele disse que uma espada ia traspassar o seu coração por causa desse ministério que Deus deu para ela de ser a mãe do Salvador. Então ela vê o seu filho ser crucificado injustamente. Porque se é justamente, é ruim, uma mãe ver um filho ser crucificado injustamente. Então você vê que não é é um privilégio, mas humanamente falando é uma carga pesadíssima que ela recebeu, não é assim não? E José também. Aquele sacrifício todo de corre, foge daqui, o anjo leva o menino para o Egito. Mas para o Egito tem nem dinheiro da passagem. Acaba que sofrimento terrível, fica numa terra estranha, aquela coisa toda, volta agora, vai para uma cidade que é meio desprezível. Que isso foi dito, está na Bíblia, a gente só fala o que está na Bíblia, porque não pode falar além. Né? Quando Natanael disse, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré, significava que profeta lá não existia naquele lugar para lá. Né? Para vir o Salvador de lá, mas tu vem conversa de Nazaré, não vem nada que preste. Quer dizer, vem e vê, está aqui, o Salvador veio de lá, Jesus o Nazareno. Então, essas coisas aí que a gente... Por quê? Porque Deus ele vai só pelo desprezível. Paulo ele fala isso aí, né? A coisa vil, né? O fraco para confundir o forte. O sábio para confundir... o desprezível a confundir aquele que se acha, né? Então é sempre o contrário. Então você vê, vai para se esconder aonde? No Egito, vai procurar judeu em Egito, é doido. Logo um justo como José e Maria, vai nada. Pessoal da ilha Davi, da família Davi, vai para lá. Então a gente pensa, vai vendo logo assim. E para eles era ruim fazer isso. Mas para você fazer isso no seu natural é impossível. Com certeza. Agora, quando você determina no seu coração que quer andar na direção de Deus, independente da caminhada, independente da jornada que Deus está propondo para você, você aceita de bom grado, porque o seu coração se enche de alegria a cada desafio, porque você vê a mão de Deus, você vê... você sente a direção, a proteção. É como o povo de Israel no deserto, coluna de fogo à noite para... É claro que a maioria, a multidão, eles murmuraram e tudo, mas Moisés tinha muita consciência da missão dele e ele, independente dos murmúrios, independente de quem estivesse ficando para trás, ele estava disposto a ir com o Senhor, para onde o Senhor tinha lhe chamado, né? Aí eu fico pensando assim, as pessoas, a maioria, quando ele vai buscar Deus pelo natural, quer ver Deus, ele quer entender Deus pelo natural, ele se perde por isso. Porque ele quer um Deus que vá favorecer ele aqui na terra. Aí é o caso do povo tirado do Egito, que é como que você saia do mundo para Cristo. É a mesma coisa. Aí é apontando para isso. Aquela saída do Egito para a terra prometida. Quer dizer, aí é quando ele saísse, já era para estar numa boa. Já, forró, bodó, eita, aqui é com Deus, Deus. Não, entrou para o deserto, meu. Aonde só tem areia, calor. O caminho da dependência. Dependência, sem água, sem comida, sem nada, sem ter aonde plantar. Plantar em areia, quente. Quer dizer, aí Deus cobriu com a nuvem, tudo era de Deus ali. Que, na verdade, tudo é de Deus mesmo, mas para eles entenderem. A nuvem do dia, a coluna de fogo à noite, o maná caía do céu, a água jorrava das rochas, onde Moisés profetizava ali.
Então você vê toda uma dependência. Mas aí eles acabaram murmurando e tudo, mas uma dependência e uma proteção. Não, estou cuidando de vocês, em todo sentido, né? Então, do mesmo jeito foi com Jesus aí, essa questão de tirar para o Egito, porque quando você vai ver os pais dele, no sentido Abraão, Isaac e Jacó, todos foram para lá, para o Egito, exatamente por causa de fome, necessidade de ir no sentido natural. Mas não saíram, não voltaram quebrados de lá. Então, do mesmo jeito, Jesus foi, José, já com aquilo na cabeça também, no sentido, não, meus pais foi, por que eu não vou? Ah, pai. Aí toda essa obediência, né? E Deus, ele faz todo esse trajeto, né? Então, nas nossas vidas é assim, para você ter Deus na vida, você tem que se sujeitar. Você é peregrino na terra, então você não tem voz ativa, você não tem autoridade na terra. No sentido de você querer ser acima, né? Passar o sinal vermelho, é isso que eu quero dizer. Não, você tem que esperar mais do que os outros. Vigiar mais, que é equilíbrio aqui que nós vamos falar. Essa questão de ser equilibrado. De você esperar Deus agir. Então você tem que ser mais manso do que os outros. Mais humilde, como Jesus disse. Manso e humilde de coração. Mansidão. Então, uma total espera, uma total entrega ali. Né? É porque para quem ainda não aceitou a Cristo e não vive o Evangelho, você anda pela sua própria direção, pelo seu próprio pensamento, você anda do seu próprio modo. A partir do momento em que aceitamos a Cristo, aí começa a nossa nova vida em Cristo. Aí nós precisamos aprender com Ele. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus nos ensina a orar. Que seja feita a tua vontade, ó Deus, e não a nossa. Porque nós já andamos muito pelos nossos próprios caminhos. Então agora nós temos uma proposta nova de vida e nós só podemos experimentar aquilo que Deus tem para nós se nós vivemos essa dependência, como a criancinha que chega, né, na família, quando uma criança nasce, ela é totalmente dependente. Então, a cada nível, a cada fase, ela vai aprendendo a lidar, por exemplo, já a levar a mãozinha para a boca, já vai começando a dizer as primeiras palavras. Então, no Evangelho, nós também temos que experimentar essa fase de crescimento até chegar a uma maturidade, onde Deus possa confiar a nós uma missão mais nobre, uma missão mais árdua até, né? Porque se nós não passarmos por esses degraus de treinamento, talvez nós sejamos um cristão irresponsável com aquilo que Deus... Porque as coisas de Deus, elas são muito preciosas. Deus não vai entregar isso na mão de pessoas que não têm ainda uma intimidade e uma maturidade suficiente. O que está acontecendo hoje, o esfriamento da igreja no Brasil? Todo mundo está percebendo isso, não é só eu não. Eu estou falando uma coisa que não, porque é mesmo. Então, por quê? É por essa alta proteção aos filhos mesmo. Ah, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Porque nós carregávamos o pau de lenha nas costas aí, com o candeeiro velho cheirando fumaça e aí pescando para pegar uma traíra para comer, então morria de fome. Então aquela batalha que quase todo mundo passou, né? E aí você vê que isso aí te traz uma humildade. Quando se torna você agradecido por qualquer coisinha que vem, você é agradecido. Hoje a meninada não agradece nada não. E porque está abastecido, está alimentado, está feita a sua vontade. Está tudo pronto. Aí na questão da igreja não existe mais aquela disciplina. Aí antes o meu pai olhava para mim, isso não é só eu que estou dizendo, todo mundo da minha idade diz isso. Bastava olhar, você passar no meio de dois homens conversando, mas quando? Hoje a molecada passa e se não sair, ele planta a mão nos teus peitos, para lá. E Paulo fala isso aí, sem reverência nos últimos dias.
sem afeto, sem paz, quando a gente vai falar. Aí Então, se a gente aprende isso dentro da família, na sociedade, se a gente não nos policiar, a gente vai levar isso para a igreja. Aí nos tornamos irreverentes, nos tornamos, talvez atraímos até a própria maldição para a nossa vida, claro, porque a gente aprende de uma forma que nos prejudica, achando que Deus está ali, do jeito que eu chegar, da forma que eu chegar e me apresentar, Deus vai receber. E não é dessa forma. Existe protocolo para você entrar no palácio, e existe protocolo para entrar na presença de Deus, e não podemos fugir dessas grandes regras. Aí você vê quando os homens, o casal, né, busca em Deus, ele acha esse equilíbrio aí. Ele acha essa humildade, ele acha essa ordem para colocar dentro de casa também, porque não é dar tudo na boca não, meu. Não é assim não. Então você vê que Jesus, ele foi bem ensinado nisso aí, seus pais eram bem equilibrados. Como eu disse, é fácil de você ler lá e você entender isso aí. Apesar de não ter tanta coisa escrita sobre Jesus, sobre os pais, mas o pouco que está, dá de você compreender. Quer dizer, aí Jesus, ele não era altivo, sou o Salvador, rapaz, me respeita, com o Tiagozão, e criar aquela confusão dentro de casa. E ele dá de se entender, sempre eu preguei isso, está aqui na revista, dizendo que possivelmente, com certeza até, ele foi o provedor. Ali depois do seu pai morreu, a Bíblia não diz que dia ele morreu, mas até 12 anos ele estava lá, voltaram ele e Maria a caçar ele 3 dias para achar, então ele estava vivo lá, né? Com 12 anos de idade. Depois não fala mais a respeito disso, mas quem sabe logo ali, José morreu exatamente para que Jesus mostrasse para nós uma responsabilidade como primogênito, como um homem que cuidou da sua família, ali, da sua mãe. Depois ele entregou, não entregou nem para os irmãos, que eu digo, né? Não sei se alguém entende assim como eu vou colocar aqui, mas eu entendo que seus irmãos eram meio irresponsáveis. Jesus não tinha confiança neles assim. Porque se tivesse, ele tinha dito: ei, Tiago, chega aqui, todo ensanguentado lá. Tiago não estava nem lá, deixa para lá. Não estava, porque senão ele tinha dito, ele chamou João: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Quer dizer, o Tiago aí depois, quando ele ressuscitou, aí sim, aí os homens viram, rapaz, era o filho de Deus mesmo. E era acreditar, né? Então você vê, mas ele não criou esse atrito dentro da família, e nem a mãe, como vai dizer aqui, todo esse equilíbrio para não favorecer ele. Já pensou, isso aqui é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, ele nasceu de forma diferente, ele é diferenciado de vocês, tem que ser privilegiado. E ele mesmo nunca exigiu isso. Ele disse: eu vim para servir, não para ser servido. Eu vou lavar, eu sou o mestre, mas eu vou lavar os pés de vocês para dar exemplo para vocês, para ver se vocês lavam dos outros. Né? Então, um negócio assim bem, que você vê que sempre Jesus passou isso para nós. Nós aqui na terra não podemos ter essa... eu sou crente, eu vou fazer a coisa arrebentar, eu sou privilégio. Não existe esse privilégio, pelo contrário. Você é peregrino fica meio cabreiro, ele não é dono de nada, ele já anda pedindo as coisas ali, dependendo. Então, a gente tem que pensar dessa forma, o pouquinho que eu tenho está nas mãos do Senhor. Senhor, o que eu faço com isso aqui? Não é para mim ter ideias minhas. Eita, eu tenho um dinheiro, eu vou aqui estourar, vou comprar caminhonete doidona aí, botar som, vou quebrar. Porque a cabeça dos caboclos hoje é assim, até os crentes mesmo. Mas essa é a beleza. Que se diz ser crente. Essa é a beleza do reino. Exatamente. Quanto mais você tem de virtude, menos você tenta provar isso. Quanto mais você é humilde, menos você tenta provar isso. Por isso que Jesus menos disse: você aprende exige. que eu sou humilde, E sou manso. Porque ele pode.
ele explode o inferno. Quando ele fala para o diabo, ele se aquieta lá no lugar. Já pensou? Ele tem esse poder, mas ele não diz isso, ele não impõe isso aí. De humilhar, vai para ali, sem necessidade. Vai para lá, senta aqui. Não diz nada. Só se ele mexer com ele. Aí, ei, rapaz, tá me atrapalhando. Para lá. Mas se não estiver atrapalhando, ele deixa ele. Vai lá na reunião no céu, velho. O diabo. Aí Deus, né? Tu viu meu servo lá? Porque o cabo é rico lá, fica com. Não é por isso, não. É porque ele me respeita como Deus. Só tu que não respeita. Vai ver. É assim, então, tá entendendo? Ele deixa ele ir. Não, entra. Na igreja entra. Agora tem um servo meu aí dentro, viu? Aí ele fica zangado com isso aí, porque ele não tem. Ele não tem essa consideração por Deus. Tá entendendo? Mas Deus, ele deixa. Acabou, assim ele é com a gente. Seja altivo aí. Faz o que tu quiser da tua vida. Agora, eu sou Deus. Se tu não buscar em mim, não vai achar vida. É assim. Então, 1 Coríntios, só para ler aqui o que eu falei agora há pouco, não soube dizer direito, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29, aqui, rapidinho. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É isso aí. Então aquilo que a gente pensa que não é, é o que é. Com Deus é tudo o contrário. Se Jesus é humilhado aí, vem alguma coisa que preste de Nazaré, rapaz. Não, mas vem ver. Aí Jesus elogiou ele. Ele estava dizendo que Jesus não prestava nada, Natanael. Mas quando ele vinha lá, Jesus disse, eis aí um israelita em quem não há dolo. Já pensou? A diferença? Mas tu conheceu da onde? Lá debaixo da figueira. Isso aí eu te conheço desde onde tu nasceu, rapaz. Já te vi. Aí ele ficou. Não, isso aqui não é nada não. Tu vai ver coisa daqui para frente. Os anjos subir e descer do céu servindo o Filho do Homem. Aqui tu não tá vendo nada. Então assim, eu acho que né, Deus é maravilhoso quando a gente fala, né? Chega a emocionar, né? Mas é isso aí. Vamos já para a leitura. Bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está registrada em Lucas, capítulo 2, o versículo 40, e os versículos de 42 a 52. Lucas, capítulo 2, versículo 40, fala: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Versículo 44. Pensando, porém, ele viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. O versículo 45. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Versículo 46. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Versículo 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito.
E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Pois é, aí como vai falar aí na lição, né? Ele enfatiza aqui o comentarista. E era sujeito, né? Ou seja, ele se sujeitava ali a seus pais porque ele estava como um homem. Né? Um homem sujeito aos pais. Tratou dos negócios direitinho, aprendeu com o pai a mesma profissão do pai, de carpinteiro. Isso aí a gente sabe, né? E ele exerceu ali, com certeza, como eu já falei, cuidou da família depois que o pai faleceu, cuidou direitinho, e era muitos. Tinha mais 4 irmãos, e mais de uma irmã ele tinha, porque falaram naquele dia que ele visitou Nazaré, já no seu ministério, quando ele visitou Nazaré, ele foi para Cafarnaum, quando voltou lá, ele disse, as suas irmãs estão no meio de nós, então... Quando ele falaram dos 4 irmãos, o nome, tudinho que tá, né? Que é Tiago, José, Judas e Simão. Isso. E as suas irmãs está no meio de nós, quer dizer, não era uma, pelo menos 2 irmãs. Sim. Então ali dá de se entender aí que ele tinha muitos irmãos e cuidou ali da família, trabalhando. Né, com certeza os irmãos ajudando também, os mais velhos. Né, então toda sujeição, mas no momento que ele assumiu o ministério, 30 anos de idade, ele abandonou tudo, né, e foi mesmo pregar o evangelho. Né? Então você vê que é isso que a gente deve fazer, é separar isso bem direitinho, o que é natural, né? Que é os pais, obedecer os pais, tudo ali. E a parte de Deus, né? Você fazer bem como deve. E assim, uma das coisas que nós aprendemos aqui é de os pais, né? Eles aprenderem a equilibrar isso aí, ensinar as crianças, né? No caminho do Senhor, na doutrina do Senhor, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, né? Versículo 1, 2, 3 ali. Também Salomão, né? O sábio Salomão, né? Quando ele diz no capítulo 22 de Provérbios, né? Versículo 6, né? Sim. Ensinai a criança ou o menino no caminho em que deve andar, no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, envelhecer, não venha se desviar desse caminho. Então, a palavra sempre a gente está dizendo que não é o caminho, é no caminho. Então, o pai, ele tem uma responsabilidade, se não fizer, um dever dele. Se ele não fizer, ele fica devendo. Que é ensinar no caminho. É ele andando no caminho do Senhor também, na doutrina ali. Porque às vezes tem pessoa que me vê na rua, já aconteceu. Aí o pai diz assim, rapaz, os meus meninos estão assistindo o teu programa, aí estão indo na igreja. Aí eu digo, e o senhor? Não estou indo ainda, não. Tal. Mas o senhor que é para dar exemplo. Já aconteceu várias vezes de eu dizer isso. Então ele acha que está certo, os meninos estão tudo certinho. Mas ele não fica no errado. Mas eu digo, não, senhor, pai, que é mais velho, que é para você ir na igreja. Exemplo. Vá lá, ensine no caminho, não é o caminho. O caminho fica aqui e digo, vai, é para ali, ó. Agora, no caminho, eu vou mais ele. Vai para cá, bora, vamos lá, pode ir que é aqui, entendeu? Então, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho. Porque pode vir atrás de mim aqui que você não erra a vida, não. Vai bater lá onde está a vida, é isso aí. Né? Não ele não ensina o caminho, não, ensina no caminho. Jesus, ele vai conosco, né? Exatamente. Então, bem, Vamos aos objetivos da lição. São 3 objetivos. O primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo objetivo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. Terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus.
Pois é, essa normalidade é que era uma família normal, bem simples, mais simples mesmo, de maneira que nem não suspeitavam. Sabe aquela coisa que Jesus disse, né? Até preguei esses dias. O reino do céu não vem com aparência exterior. É exatamente isso. Pai, isso aí é um filho de Deus, aí. É sim, senhor. Aí quando você vai ver para Lázaro, né? Todo cheio de ferida, jogado lá, querendo uma migalhazinha que caísse na mesa. Não é obrigado a ser aquele homem, mas de qualquer uma mesa, né? Com fome, aí morreu, os anjos levaram ele. Quem é que dizia que ele era filho de Deus? Não aparece. Então é assim. Quem é que dizia que Jesus era o filho de Deus? Assim no sentido da aparência. Quando vê Isaías falando isso 700 anos, ele disse que não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Não é no sentido físico, mas no sentido de, eita, meu patrão aqui, acaba tem dinheiro, rapaz, me ajuda aí, me dá um emprego. É nesse sentido aí. Entendeu? Não tinha, rapaz, esse Jesus aí, é um carpinteiro aí, rapaz. Tá aí os irmãos dele aí estão até meio passando fome aí. Ele caiu no mundo dizendo que é Deus agora e abandonou os meninos aí tudo. Sei lá, o pessoal fala mesmo assim, entendeu? As coisas de Deus, elas vão sempre nos testar, o nível de fé ou incredulidade, porque José e Maria, eles não duvidaram do que estava acontecendo, eles acreditaram de início, porque o coração deles recebeu a palavra. O anjo veio e se revelou a José, o anjo veio e se revelou a Maria, e independente da crença ou da descrença externa, eles estavam firmes, cumprindo seu papel como pais e cientes que o Salvador tinha chegado. Eu vou dizer uma coisa aqui, que hoje está muito no auge, né? Que é sempre as pessoas querer equilibrar a mulher no sentido família, responsabilidade na família, querendo colocar sempre a mulher em igualdade ou até passando um pouquinho nas leis aí. Mas com Deus não é assim. Você vê que o anjo falou com Maria, que ela ia ter o filho, ia conceber do Espírito Santo, tudinho. Só falou aquela vez. Aí, e ela que teve o filho, foi ela, claro, né? E cuidou dele, dando mama e tudo enquanto. Mas a partir daí, ela só falava com José, o anjo. Falou várias vezes. Olha, é assim, não, o que está nela lá, ela está grávida é do Espírito Santo. Vai, pega a mãe do menino, o menino e a mãe dele leva para o Egito. Ei, pode voltar que o Herodes já morreu. Para ele, pega o menino com a mãe dele, volta para... Chegou lá lá em Israel, ele tornou a orientar o anjo que é para eles ir para Nazaré. E isso que está escrito e o que não está. Mas pode ver que é só com ele, porque ele é o cabeça, o sacerdote da família. Não é que a gente está desprezando mulher, não é isso não. É porque Deus, ele faz isso mesmo. Ele coloca você, homem, como responsável da casa. Você tem essa autoridade de Deus e acabou. Aí o homem quer tirar isso aí, mas se você der, é problema teu. Você der autoridade, mas você tem a autoridade. Isso, e as mulheres têm que saber disso, porque senão ela fica fora da vontade de Deus. E vai ser cobrado porque a quem Deus dá, a esse Deus vai requerer contas. Claro. A autoridade, a proteção. Primeiro você fica sem a proteção de Deus, você fica na mão do inimigo já. Está fora da palavra, já foi mesmo. Aí já fica vulnerável ali, você já fica sem respaldo, sem armas para lutar. E sem esquecer o ponto que é o fundamental, que esse homem precisa estar alinhadinho ao coração de Deus para estar na direção de Deus, para poder levar essa família com segurança ao propósito de Deus. Com equilíbrio aqui. Que é porque se esse homem está fora, eu não vou ser rebelde, mas eu também não sou obrigada a obedecer, porque ele pode estar me levando os meus filhos, levando quem mais estiver ao redor, para o abismo, e às vezes ele está sendo indo, né,
Não, aí é a vez dela. Ele está indo de precipício abaixo, né? Então, existe essa questão. Eu tenho que avaliar. Claro, não vou ser rebelde, mas eu não vou me submeter a uma autoridade que está falida. Não pode. Né? Ou pode ser uma autoridade humana, a autoridade que era divina já, porque pode até acontecer como aconteceu com Saul, né? Pai com o filho, filho com os pais, marido, mulher, mulher e marido. É no Senhor, a palavra, o que é no Senhor, dentro da doutrina do Senhor, dentro da palavra de Deus. Saiu fora, perdeu. Pode ser o marido, pode ser quem for. Perdeu a autoridade. O que está na lição... Quer dizer, você tem que se manter no que está aqui. O que está na lição, que traz para nós esse exemplo de família equilibrada, de família mesmo que... É o alinhamento que existe. José, justo, Maria, também, o anjo chega, sujeita. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Meu Deus, que privilégio. Ela também aceita, ela poderia muito bem, não quero. Essa missão aí vai me trazer muitas dores, muitos julgamentos. Não aceito. Ela poderia ter respondido para o anjo, mas ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim. As palavras. Cumpra. Então, é a vontade do Senhor. Então, é coração obediente. E isso manteve-se. Né? Assim. Porque eu, no coração desobediente, eu não posso trazer ninguém para o meu lado, eu não posso forçar uma submissão, uma obediência dos meus filhos, porque eu vou estar comprometendo talvez até a própria obediência deles a Deus. Com certeza. Não é isso? Vamos aí, minha... Primeiro, a introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, registrado em João capítulo 1, versículo 14. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Exatamente. Aí a palavra-chave, como eu já falei, equilíbrio. Exatamente. Vigilância, prudência, cuidado, zelo, diligência. Junta aí essas coisas tudo aí para um pacote, né? Ter esse equilíbrio para andar conforme a palavra do Senhor, como já foi agora mesmo falado. Tanto o marido com a esposa, eles tinham esse equilíbrio eles dois ali, que se sujeitaram, os dois. Nenhum quis desequilibrar a coisa, não. Então, equilibraram direitinho os filhos, tudo ali, para ninguém ficar, né, mal. Quando Jesus assumiu, que ele pareceu desequilibrar, que é exatamente ele foi para o lado espiritual. Rapaz, esse cara agora está rebelde, largou de trabalhar, agora quem diz que é Deus, virou... Aí os irmãos devem ter ficado revoltados ali. Rapaz, quem quer aparecer, vai para esses lugares dessas festas mesmo, disse uma vez para ele lá, né? E a única coisa que está escrito da família de Jesus é isso. Esse desentendimento deles aí, porque Jesus, ele queria fazer a obra e eles achavam que ele queria aparecer. Está lá escrito isso aí. Mas vamos... Aqui, primeiro tópico. Fica uma família normal. Primeiro subtópico. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Da raiz de Jessé, profetizado por Isaías no capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. Posteriormente, José
só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Pois é, todo esse equilíbriozinho, já pensou? Essa obediência, esse respeito, né? Essa consideração, né? Junta tudo isso aqui, né? Então, todo esse temor a Deus, né? Então, isso que a gente está faltando hoje, esse zelo, né? A gente vê isso, estou falando para mim, falando para nós aqui. Nós precisamos ter esse zelo da aí. Importância, saber né? da importância naquilo. Poxa, Deus confiou isso na minha mão. Na missão que Deus nos deu. Olha. Meu Deus do céu, aí eu vou zelar por isso, eu vou levar isso com equilíbrio, exatamente com essa vigilância, para mim não ser ingrato a Deus. Porque é a pior coisa que tem no mundo, né? Aí você vê até, se você dá um presente para uma pessoa, a pessoa rebola lá, aí tu vê ali com depois, rebolado lá, pai, não deu importância nenhuma, objeto tão bom. Para mim, poxa, fez um sacrifício danado, né? Poderia ter dado para alguém. O sacrifício que Deus faz para nos capacitar. Aí a impressão que temos é que poderíamos ter dado para alguém que poderia estar valorizando. Poxa, pois é isso aí. Então, isso... E tem uma pessoa que sempre me fala isso aí, que isso custa muito caro, essas coisas de Deus. E é verdade mesmo, é caríssimo. A terra não compra nada, né? De lá, pra você ter uma ideia. Então, Maria recebeu uma missão singular, porque ela foi a única mulher da história. Não vai ter outra. Sem precedentes. Não teve antes nem depois. Em todos os tempos, para receber uma missão tão nobre, mas ela poderia ter ignorado. Claro. Essa parte do reconhecimento, porque os presentes de Deus, eles talvez não venham nos melhores embrulhos, nos melhores pacotes. Não. Isso você, ao longo do tempo, vai descobrindo a riqueza daquela bênção, daquele tesouro. Então, nós temos que ter um coração, pedirmos para Deus um coração que identifique de verdade o valor daquilo que Ele está nos entregando, porque pode ser insignificante para muitos. Pois é. Mas para quem está recebendo e sabe de onde veio, exatamente, com certeza, se nós nos atentarmos para isso. E assim, dava dela, no sentido natural, ela interferir nisso aí. Mas como ela era uma santa de Deus mesmo, de verdade, que tinha todo esse zelo, né, pelas coisas de Deus, ela não interferia. Pode ver quando falaram com ela, né, lá no negócio do vinho, lá. Rapaz, faz o que ele disser aí. É com ele aí o negócio, eu não mexo muito com isso aí não. Quer dizer, em tudo ela teve aquele equilíbrio, e guardando no coração. Ela não saía dizendo as coisas, até mesmo, talvez uma coisa que não concordasse, porque espiritualmente você não entende, mas você acredita, né? É o caso dela, acreditava, não. Se ele está dizendo, ele é o Salvador, ele sabe o que está fazendo. Guardava no coração as coisas, mas não dizia nada, nem a favor e nem o contrário ali, de alguma forma, né, podia prejudicar. Então, e a gente tem muito a aprender com Maria, porque a questão da precipitação e a questão de revidar e questionar, isso nos traz prejuízos. Primeiro, porque se o outro estiver falhando, por exemplo, se Jesus estivesse falhando, ela não iria arcar com consequência da falha dele. Então, o que eu tenho que ter consciência é isso. Eu vou resolver aquilo que está ao meu alcance para resolver, mas eu não vou interferir naquilo que não é competência minha. O problema é que às vezes nós perdemos muito das bênçãos de Deus é pelo fato de querermos resolver aquilo que é para nós resolvermos e ainda interferirmos no que é para o outro resolver. E nós estamos falando isso, estamos falando no ministério de Jesus, já com 30 anos, né? Porque enquanto ele estava ali, como criança, ele
ele pegou e Ele obedeceu como está dizendo aqui, todas tinha as toda a etapas, obediência, né? as etapas da vida dele não foram atropeladas porque ele viveu de forma Sujeita. digna e de sujeição, É. né? Cumprindo cada etapa. Vamos Né? segundo subtópico. Segundo subtópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2:7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, Tiago, José, Judas, Simão, e pelo menos mais de uma irmã, conforme registrado em Marcos capítulo 6, versículo 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitaram, está em João capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo. E mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Se encontrou. É isso aí. Exatamente. Esse é que é o bom da história, né? Agora em algum você momento vê ele se situa. Assim, esse equilíbrio para você conviver com essa pessoa, não entendendo a coisa. Foi entender depois, tudo bem. Agora, mas essa convivência, o equilíbrio de Jesus como o primogênito, que estava cuidando da família, e a mãe, que também é mãe, né? Para ela ter esse equilíbrio de dizer, não, bora ter paciência nisso aí, vamos. E provaram isso, deixou claro que depois, de maneira que ele aceitou Jesus de uma tal maneira, que até ouvi alguém falando que está na história, né? Que ele ficou como um joelho de camelo, de tanto orar, o Tiago. Então você vê aí que ele pensa num homem que se empenhou. E pela carta dele você vê que crente, pensa no negócio. Mas assim, para essa convivência natural foi pesada, né? É a questão da identidade. Essa identidade, ela diz para mim aquilo que está dentro de mim, que ninguém pode tirar quem eu sou. E muito mais dessa comunhão que eu tenho com Deus, porque o Espírito Santo vai me trazendo essa verdade de forma tão autêntica que as pessoas não são obrigadas a identificar. E aí, quanto mais incrédulo você se demonstra diante daquela situação, mais duro você vai ficando, mais difícil, porque Deus não vai te revelar exatamente pela tua barreira de incredulidade. Você vai se distanciando. Se eu digo que eu não aceito que você é um homem de Deus, vai ficar muito difícil de eu absorver aquilo de melhor que Deus tem lhe dado, porque eu não consigo identificar o dom que Deus colocou em você e Deus simplesmente bloqueia isso. Eu vou simplesmente perder tudo que você tem de Deus. Na verdade, você bloqueia, né? Eu me bloqueio e Deus também não faz questão de abrir os meus... Né? Exatamente. Então, a questão é isso. Por exemplo, muita gente que estava tão próxima não reconheceram a grandeza de Jesus, não reconheceram Ele como Salvador. Exatamente. E esse foi o grande problema. E até hoje, tem muitas pessoas que não conseguem identificar os valores do reino dentro de uma pessoa, numa liderança, porém, a identidade que Deus tem colocado em nós e essa busca, porque isso é proposital, eu tenho que estar em Deus todos os dias identificando isso. E cada vez que eu vou me conscientizando daquilo que Deus colocou em mim, talvez vai se tornando mais incrédulos à minha volta. Mas isso não tira, né? Não tira de nós a certeza de quem somos em Deus. Jesus tinha, com certeza, uma forma tão meiga de lidar com isso, porque ele simplesmente sabia quem ele era. A certeza e pronto, não tem que provar nada. Exatamente. Aí, ele é manso, calmo, não? É o caso hoje mesmo, né? Porque a confusão mesmo fica na mente dos incrédulos. É o caso, o nosso pastor mesmo, pastor Jacó, sempre fala isso. Se eu fosse dar ouvido,
Dá ouvido não, né? Eu sou o pastor Jacó, servo de Deus, sou pastor dessa igreja aqui e acabou. Chamado Só por mesmo, Deus. Deixa eu falar o que falar. Cumprindo Então o é por aí propósito. assim, você focar. Acabou. Isso. Né? Então é isso aí, vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veria o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Seremos anjos e querubins ali. Reunidos
Graças a Deus já estamos aí de volta. Nós vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, o modo de criação de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Pois é, até nós já falamos sobre isso, né? Desse equilíbrio aí, né? Que ainda que tenha um filho que seja mais especial no sentido, leve aí faça uma diferença. Sim. No meio dos outros, a gente não pode demonstrar isso aí, né? Então, isso é importante, que é o caso dele aqui, que eles sabiam, né? Que ele era diferente mesmo. Não só dos irmãos, mas de todos nós, né? Exatamente. Então, mas eles não deixaram de transparecer isso aí de maneira que criasse um problema dentro da família. Vamos. Segundo subtópico, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judeia, conforme o registro em Lucas 2, versículos 4 e versículo 7, e Miqueias, capítulo 5, versículo 1 e 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Capítulo 2 e versículo 21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judeia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Está registrado em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Registrado em Mateus capítulo 2, versículo 20 e 21. Pois é, né? Falamos aí dessa simplicidade, né? Que ele veio como um desprezível, né? Para que a confiança nossa não fique nas coisas naturais, é isso aí. Né? Porque às vezes a pessoa pensa que a nobreza está aqui, no sentido físico, e não é. A nobreza está no que vem de Deus, né? Então, ele mesmo como filho de Deus, como o próprio Deus, né? Como salvador da humanidade, não teve privilégios, né? E os seus pais não levaram em conta isso, aceitaram tudo direitinho, porque fosse outro, não, mas aquela exigência de Deus, né? Até murmurar diante de Deus, no sentido de, rapaz, estamos aqui cuidando do próprio Deus, como é que nós estamos passando esse momento difícil assim, né? Que ele foi deitado ali numa manjedoura, que significa exatamente um coxo, onde coloca ração para o animal, né? Então é isso aí, mas que a gente possa trazer para nós esse exemplo de quem está com Deus, Deus está contigo, não significa você estar fisicamente, materialmente abençoadíssimo. Não, é ser espiritualmente, você ter paz interior, você ter certeza do que está fazendo, do que está, né? E aceitar quem está servindo, né? Aceitar de bom grado o propósito de Deus, porque ele sabe muito bem como fazer as coisas. Porque fazer. Jesus, Deus poderia ter trazido Jesus da forma que trouxe Adão ao mundo, né? Já adulto. Exatamente. Mas Deus não quis assim, porque Jesus, ele se submeteu a todos os estágios, como qualquer um outro ser humano.
E Jesus... E o Adão veio com toda a bênção, né? Que ele foi feito tudo para ele, entregar tudo na mão dele. Só que Tudo ele entregou pronto. pro diabo e enrolou o meio de campo. É, e Quer Jesus- dizer, aí daí o negócio, o pecado veio. Jesus veio para quebrar isso, para desfazer aquilo que Adão entregou, ele tomar de volta. Que é mostrar... exatamente a vida do homem, né? Que não é coisa material. Então, ele veio para resgatar a vida do homem. Então, é tudo o contrário, que o inimigo tomou para ele, ofereceu para o Senhor, os reis, e ele disse, não, eu fico com a palavra mesmo. Não, adorará somente o Senhor teu Deus, só isso. Então, é isso aí, vamos... Terceiro subtópico. subtópico, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Lucas, capítulo 2, versículo 46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, registrado em Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 17, Êxodo capítulo 34, versículo 23 e Deuteronômio 16 e 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Pois é, aí a gente vê... A única coisa que pode saber de Jesus é isso aqui, né? Essas informações aqui de toda a sua vida ali. Mas só por aí já dá da gente entender as outras, né? A maneira que foi criado e que foi obediente. Né? Vamos prosseguir, nós temos poucos minutos. A juventude de Jesus, o quarto subtópico. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que já havia morrido, no caso seu pai, né? Marcos capítulo 6, visto que José já havia morrido. Marcos capítulo 6, versículo 3. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. É isso aí. Então, aqui está contando tudo. Vamos só prosseguir, né? Terceiro tópico. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Primeiro subtópico. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor
crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura, conforme Lucas capítulo 2 e versículo 52. É isso aí. Tudo bem explicadinho. Vamos para frente. Né? Jesus crescia em estatura, segundo subtópico. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 3. Exatamente. Quiseram ensinar da própria profissão do pai, né? Exatamente. Até nisso ele foi sujeito. Sim, vamos... Terceiro subtópico. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João 1, versículo 1 e versículo 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Exatamente. Quarto subtópico, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas 2:51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Exatamente. Essas coisas aí que a gente já falou, né? Esse equilíbrio aí que eles tiveram e não privilegiar ele, né? Ainda que merecesse, né? Mas como filho, não. Como ali, como humano. Depois sim. Depois que ele começou o ministério dele, aí já não é quem é minha mãe, quem é meus irmãos. Ele já é o Cristo. Não é mais, é um homem de Deus que não é diferente, né? Pregando o reino. Então ele é assim que nós devemos separar as coisas, né? Que eu tenho minha mãe, mas a minha parte espiritual não tem nada a ver com a minha mãe. Tanto ela não pode fazer nada por mim, nem eu por ela. A única coisa é orar mesmo, mas no sentido de dar conta, não dá. Então, com isso, eu também não posso errar porque ela é errada. Ou é o vice-versa. Então, é uma coisa que a gente tem que se desligar, isso aí. Para que não fique, né, não misture as coisas. Você é impedido de desenvolver a sua missão, seu ministério, porque Exatamente. a mãe interferiu, acha que não, acha que você tem que cuidar de outras coisas. Então isso é bem separado. Né? Aí vem a conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrado, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos.
Exatamente. Quer comentar alguma coisa aí? Os pais têm uma grande responsabilidade na questão de formação moral, né? A questão do caráter, essa parte da moralidade, ela tem uma participação dentro da família nos primeiros anos, então, e os pais precisam, através de exemplo, exemplo e exemplo, demonstrar essa honestidade, essa integridade, porque o filho pode estar sendo bem formado em todas as outras áreas, mas se estiver deformada nessa questão do caráter, ele vai ser muito prejudicado na sociedade, né? Então, Jesus se importa muito com isso. Que como pais tenhamos esse compromisso de trazer, viver, trazer isso para os nossos filhos. Exatamente. É isso aí, nós estamos aqui já encerrando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe você que nos acompanhou e espero que você tenha aprendido, né, conosco e com o comentarista, né? É isso aí, que precisamos aprender todos os dias e ser sujeito e simples e humilde para que a gente tenha a direção correta, né? Não é homem que vai dizer isso aí, que vai me ensinar, mas o próprio Deus. O Deus é que dá a direção correta para nós e essa capacidade de paciência, de longanimidade, de humildade, de simplicidade, só vem do Senhor. O homem não tem capacidade para desenvolver esses frutos aí. Então, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, nós temos esses frutos do Espírito, né, que dá todo esse equilíbrio, tanto em nós não tendo equilíbrio, nós não podemos passar equilíbrio para ninguém. Então, se nós tivermos o equilíbrio da nossa vida, nós podemos aconselhar os outros, dar exemplo aos outros e ajudar os outros, que é principalmente da nossa família, né? Então, tem isso aí que a gente tem que se sujeitar ao Senhor, pedir para Ele, implorar mesmo, para que Ele possa nos convencer a nos converter à sua palavra, né? A se sujeitar ao Senhor. É isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família, no nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor. E amém. Amém.